Oi, bem-vindo ao canal Infinitamente. Eu sou a Alessandra e nesse canal eu gosto de falar assuntos relacionados à nossa evolução, expansão de consciência, lei da atração, autoconhecimento, espiritualidade, enfim, vários temas que nos ajudam a ter o poder da nossa própria existência, a ter mais autonomia. E hoje nós vamos falar sobre a sexta lei hermética, que eu já estou devendo, né? A gente já deveria ter falado sobre isso antes. Que é aquela lei, o princípio de causa e efeito. Muitas pessoas também falam sobre a lei das causalidades. E a gente precisa saber um pouquinho o porquê dessa lei e onde que ela nos afeta. Então, toda causa tem um efeito e nada escapa a essa lei. O que a gente chama de acaso, muitas vezes, né? Aconteceu por acaso, ou então a gente fala, é uma coincidência. Quando a gente fala isso, nada mais é do que uma falta de compreensão de que realmente existe uma lei que rege tudo. Então, tudo que a gente faz, toda causa tem seu efeito. O que a gente chama de acaso, coincidência, nada mais é então do que uma não compreensão de uma lei universal. Tudo que a gente faz tem um efeito. Ação e reação. Newton já dizia isso, né? A gente não vai se aprofundar aqui, só que esses efeitos vão muito além do que a gente imagina, do que a gente pensa. Porque, assim, para os hermetistas, existem vários planos da causalidade, né? Porque eu posso, por exemplo, agir no plano físico e ter um efeito, ter uma consequência no meu plano não físico, por exemplo. Vamos falar aqui do emocional, né? Eu posso agir de uma forma errada ou que não é a forma que eu deveria agir e que depois eu tenha um efeito, uma consequência no meu plano emocional, por exemplo, né? Ou eu tratar alguma pessoa de uma forma e isso me trazer consequências emocionais, enfim. Então não está relacionado apenas ao nosso plano físico, à matéria, ao que a gente chama de vida humana. A lei da causa e efeito é mais antiga do que a gente imagina. Antes mesmo da Bíblia, da gente ouvir na Bíblia, porque lá na Bíblia tem vários momentos a Bíblia cita esse plano da causa e efeito, mas muito antes disso tem um filósofo grego que já falava isso, Parmênides. Ele já dizia assim, do nada, nada se origina. Existem vários nomes para essa lei. Os antigos Vedas já chamavam de lei do karma. A gente ouve hoje em dia muita gente falando sobre a lei do karma. Os hebreus na Bíblia falavam de lei da semeadura ou a lei do plantio e da colheita. E não só no Primeiro Testamento, lá no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também fala que tudo que o homem plantar também colherá. E é claro que se a gente começar a parar para pensar assim, tem gente que leva ali ao pé da letra, acha que a gente está falando somente sobre quem trabalha na agricultura, né? Eu já ouvi isso. Então, existe uma relação direta com tudo que a gente faz. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Ou seja, as consequências dos nossos atos. Mas aí que tá, a grande lição que nós levamos desse princípio hermético, que nada escapa a essa lei, é realmente que nós somos livres apenas na hora da causa. Nós somos livres somente na hora da plantação, né, do plantio. Porque, gente, depois que a semente foi lançada, pode esquecer. Você vai colher realmente aquilo que você plantou. Por que eu estou dando ênfase nisso? Para a gente pensar bem. Porque depois que a semente foi lançada, nós temos sim que encarar os frutos. Ou seja, se a gente planta ervas venenosas, o que a gente vai colher? Só isso. Então, se a gente planta ódio, se a gente planta rancor, é isso que a gente vai colher. E quem não viu ainda as outras 5 leis, voltem os vídeos lá, procurem os vídeos, porque é muito interessante, que eu já falei isso em não sei em quantos vídeos, vários. Todas as leis estão conectadas, estão interligadas. E quando eu falo assim, que a gente precisa pensar naquilo que a gente planta, porque é aquilo que a gente vai colher, para pensar se esse assunto também não engloba a lei da atração.
eu tenho que falar, eu tenho que emanar aquilo que eu quero de volta, né? Nós somos aquilo que vibramos, nós somos aquilo que emanamos. Então, o que eu quero de volta é o que eu tenho que emanar, é o que eu tenho que mostrar para o mundo. Essa é a maior lição que a gente tira desse princípio. Mas também nós temos que saber que sempre nós podemos mudar o rumo da nossa vida, o rumo da nossa história. Porque assim, se a minha realidade não tá legal do jeito que tá, se eu não tô gostando do jeito que eu tô vivendo, alguma coisa errada eu tô plantando. Então, eu acho que é o momento da gente refletir, sabe? Começar a pensar assim, o que eu tô emanando pro mundo? E mudar o curso, o leme do nosso navio. Porque se a gente realmente, se eu não gosto da realidade que eu tô vivendo, se eu não gosto do que tá acontecendo na minha vida tá um caos, eu posso mudar daqui pra frente, entenderam? Então, a minha intenção com todos esses vídeos, com as nossas conversas, é realmente essa. A gente saber que nós somos donos da nossa história, que nós somos donos da nossa realidade e nós podemos mudar, por mais difícil que pareça ser. E essa lei, gente, ela não é... muita gente pode encarar como uma punição, né? Nossa, a lei do karma mesmo, muita gente... Pelo nome lei do karma, muita gente fala, né, que o karma então é um castigo, é uma vingança de Deus sobre nós. Não é bem assim. Se a gente encarar que nós estamos nessa vida humana para evoluir, para expandir, então a lei da causa e efeito nada mais é do que um aprendizado. Então, se a gente analisar a lei da causa e efeito, esse princípio hermético, como uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de aprender, e se não foi legal a colheita, eu vou plantar diferente. Então, não é uma vingança, ela serve para evolução do nosso ser, uma evolução do nosso espírito, da nossa condição. Espero que vocês tenham gostado desse tema, tenham aprendido alguma coisa. E se ressoou aí com vocês, compartilhem esse vídeo, tá? Curtam, comentem. Acho bem legal vocês comentarem pra gente saber se vocês gostaram ou não, se vocês aprenderam ou não. E se tiver alguma coisa que também eu possa aprender, me manda, comenta, que se nós estamos aqui para aprender, é isso que nós vamos fazer, né? E outra coisa, não esqueça de se inscrever no canal para você saber quando tem vídeo novo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Eu falo pra mim mesma.